elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente oferece a cada um de nós. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo imposto para cada um de nós na nossa criação, a perfeição moral. Rogar aos bons amigos e ao Mestre Jesus que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que a gente vai empreendendo de maneira solitária, na maior parte do tempo com grande dificuldade, de ir se conhecendo e se retificando. Os irmãos se mantenham do nosso lado, nos estimulando a virtude, a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as tendências ruins. Rogar aos bons amigos que estendam seu olhar carinhoso e compassivo aos nossos entes queridos que estão à distância, aos nossos irmãos de humanidade, nesses momentos ainda conturbados de guerra, de doença e de dor, aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do trabalho que desempenham, os perigos a que estão expostos. E por fim, lembrar a figura do Mestre Jesus, que é o nosso exemplo e a nossa inspiração, e invocar a presença do Mestre no nosso meio, pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. O óculos é meio estranho, mas é a única maneira de eu enxergar com alguma clareza, né? Então, como diz as minhas pupilas, é o pirata. Está parecendo um pirata. Antes da gente começar o Evangelho, e aproveitando a oportunidade assim, mais imediata, né? Conversar com os nossos irmãos a respeito de uma orientação que nos chegou ontem. Então, o nosso irmão, todo início de ano, ele traz uma série de orientações, de recomendações, no sentido de que a gente mantenha, né, a direção do trabalho. Tal. E ontem, em particular, ele falou a respeito da busca que a gente faz, né, dentro das religiões. A finalidade principal das religiões é dar suporte ético, sustentação moral para os homens. Não tem outra finalidade, né? Com o Espiritismo não é diferente, é a mesma coisa, né? O Espiritismo, pelas suas práticas, às vezes inspira, né, a gente um retorno aos primórdios. A gente achando que dentro do Espiritismo a gente tem aquilo que a gente tinha na antiguidade, os oráculos, os adivinhos, né? E muitas vezes a gente conduz o nosso pedido de orientação, a nossa súplica, né, nessa direção. Então, o irmão falou, no sentido, ele é muito cuidadoso na hora que coloca as coisas, né? Sempre no sentido de orientar a gente para que a gente não desvie da finalidade. É essa a orientação que ele nos trouxe. E ele disse para nós ontem, olha, as pessoas buscam dentro do Espiritismo o amparo, a ajuda, né? Mas acabam se desviando, tentando achar soluções prontas e acabadas, né? Então, muitas vezes, a gente faz questionamentos a respeito dos mais diversos assuntos, buscando efetivamente um parecer, uma solução, né, que seria dada pelo nosso amigo, pelo nosso orientador. Ele diz, olha, as soluções que a gente dá para as coisas da vida são os nossos aprendizados, são as opções que a gente faz. E o irmão espiritual, ele está proibido terminantemente de interferir no processo de arbítrio, livre-arbítrio, né? Então, nenhum espírito bom lhe dará uma orientação determinando que você siga numa determinada direção, que você faça de uma determinada forma.
todas as orientações serão sempre muito genéricas, de tal maneira que você, refletindo, consiga achar, né, aquela que seria a sua solução. Então é nesse sentido. O que o irmão disse, olha, você venha à casa e se exponha com honestidade, não tenha medo de se expor. Mas reflita a respeito daquilo que você ouve, né? Então, as orientações que o irmão dá, sempre de natureza genérica, né? Elas contêm, via de regra, aquilo que a gente busca, só que não vem da maneira como a gente deseja, né? Então, reflitam, pensem, considerem a respeito daquilo que ouviram, que certamente vão encontrar uma ou outra orientação que lhes atenda o destino. Só para a gente fazer um exercício vamos imaginar 3 situações. A primeira situação, você deve manter o sigilo, manter segredo a respeito de uma determinada coisa, e uma pessoa que é muito sua amiga, muito afeiçoada a você, insiste para que você cometa uma inconfidência, né? Esse constrangimento é justo? A questão que se coloca é essa. Muitas vezes a gente pergunta ao irmão alguma coisa que ele não pode dizer, né? É justo a gente fazer um constrangimento dessa natureza para ele, né? De outra maneira, em outro caso, você está fazendo tudo errado. Alguma coisa te diz que você está no rumo errado, você está no caminho errado. Aí você procura o irmão e ele lhe dá uma espinafrada, né? Passa-lhe água e sabão, mostra o seu erro, tal coisa. Você pode ficar chateado, né, de receber uma reprimenda quando você pediu uma orientação, e a orientação é a reprimenda do seu erro. Uma última questão que eu gostaria de colocar para vocês pensarem, né? Você gosta muito de falar de alguma coisa, você quer muito falar a respeito de alguma coisa que para o irmão não é interessante. Então o que te aflige hoje é a dívida de amanhã. Para o irmão isso não é interessante, não é importante. Esse é um assunto que você resolverá, certamente resolverá. Mas você insiste, né? É justo constranger alguém a falar daquilo que ele não quer falar, não é, vamos dizer, a praia dele, né? É um constrangimento também. Então, todas as vezes que se expuserem ao orientador espiritual, se exponham dessa maneira. Abram o coração e abram o ouvido. A resposta pode não ser direta, mas a resposta está dada. Tá? Então, não se desviem. Nós não estamos na prática da adivinhação. O Espiritismo não é um oráculo como era no tempo de Delfos, né? Com as pitonisas. Não é isso, não se trata disso. É um irmão que transita conosco, que está no plano espiritual, que tem alguma experiência a mais, que foi designado para nos ajudar, né? Mas que não tem permissão de interferir no seu livre-arbítrio. Certo? Por fim, ouvidos atentos, né? Porque não serão apontadas soluções, certamente não serão. Tá? E vamos lembrar, as soluções que a gente dá para os problemas da vida são o nosso aprendizado, é o nosso progresso. Tá? Normalmente o nosso irmão nos traz alguma coisa no roteiro da virtude, orientando para a gente se tornar virtuoso. Tá? E o assunto de hoje é virtude. Então, nós vamos ler do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em Instruções dos Espíritos, a mensagem de Fénelon, que foi recebida em Lyon, na França, em 1860. Fénelon, padre católico, teólogo, filósofo liberal, homem importante na sociedade francesa. Ele foi o preceptor, o camarada que assumiu a educação do príncipe da França. Então não era uma pessoa qualquer.
um homem ilustrado, muito ilustrado, né? E dentro da igreja era um teólogo. Tá? Então, tormentos voluntários, Fenelon. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, os prazeres materiais, ao invés de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Ao invés de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem, causam-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dão vertigem. Seu único interesse é de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a ira do ciúme, de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida? A mensagem de Fenelon é curtinha, né? Bem objetiva, né? Mas recheada de ensinamento. O que a gente tem que entender, né, é que a gente está procurando o lugar errado. Então, basicamente, o que o Fenelon diz é: vocês estão buscando aonde não tem. A felicidade, aquela que completa a criatura, que a deixa efetivamente em estado de êxtase, não está no campo material. Isso é satisfação pura e simples, de necessidade. A felicidade está no campo espiritual, está dentro, está no coração, como ele diz. Né? Lá nos primórdios, fora da doutrina espírita, a gente tem um pensador de nome Aristóteles, né? E ele dizia, lá no seu tempo, que eu nem sei quando era, é tão distante que eu não sei quando era, né? Ele dizia que a felicidade só pode ser alcançada por uma excelência da alma. Entendam por excelência da alma, perfeição. Né? Por uma excelência da alma. Então a felicidade,
é alcançada somente pela alma perfeita, né? E ele, nos seus discursos, ele estabelece que existem duas excelências, né? Existe a excelência de ordem material, que se adquire pelo estudo, pelo exercício, que é o intelecto, né? E a excelência de ordem moral, que é a virtude, que se adquire pelo exercício constante no bem. Então, lá atrás, completamente divorciado de qualquer religião, falando de filosofia pura e simples, né? Aristóteles já dava para a gente o caminho, né? O aperfeiçoamento moral, sentimento, pensamento, a ação virtuosa no bem, né? Isso conduz o homem à felicidade. Só, então vamos colocar, no Livro dos Espíritos, se a gente buscar lá também, tem uma questão que coloca bem claramente. Só a perfeição moral, né, conduz à felicidade. Simples assim. Não busquem a felicidade, o contentamento naquilo que é passageiro, que tem vida curta, que apodrece, que acaba, né? Busquem naquilo que é perene. E, seguindo a linha de Aristóteles, né, é pela moderação dos desejos, é pela superioridade dos sentimentos que a gente vai para a prática virtuosa, né? Virtuoso, a gente fala, a gente tem que entender os conceitos. Virtuoso é aquele camarada que em todas, se tem uma exceção, ele já não é virtuoso. Em todas as situações, ele é capaz de avaliar e julgar qual é a melhor atitude a tomar. Isso observando a finalidade ética da sua existência, que é ser bom. O homem, a finalidade do homem é ser bom. Então, é virtuoso aquele que age continuamente, o tempo todo, as ações dele já estão nessa direção permanentemente, na direção do bem. Do bem para si mesmo, do bem para o outro, para o próximo. Tá? Fechando e voltando ao nosso, saindo do Aristóteles e voltando para o nosso amigo Fénelon, né? Existem 3 passagens que eu gostaria de reforçar, né? Que eu acho que fica bem claro para nós a essência do pensamento. Ele diz assim: em lugar de procurar a paz do coração, isso eu tirei de uma outra tradução, é ligeiramente diferente. Em lugar de procurar a paz de coração, única felicidade real neste mundo, o homem é ávido de tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que só a ele caberia evitar. É a busca incessante do prazer de momento. E quantas vezes a gente se lamenta no dia seguinte? Hoje a cerveja está gelada, está muito boa, amanhã a dor de cabeça é desgraçada. Né? É bem assim que acontece. Não é? A falta de moderação, a falta de contenção, a falta de perspectiva de futuro. A gente enfia o pé na jaca aqui agora, fica anestesiado, nem feliz está, nem alegre está anestesiado, né? E no dia seguinte com a baita carraspana. Então é nesse sentido que ele coloca, né? O homem busca com a mão, no lugar errado, da maneira errada, a felicidade. Né? Muitas coisas a gente faz por opção errada, cientes de que vamos ter amanhã, né, a consequência funesta. É disso que ele está falando. Mais na frente ele diz assim: quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. E não é a insanidade do momento, dos dias atuais? Querer aquilo que não precisa, né? Querer ser aquilo que não é. Isso pode ser, em algum momento, fonte de felicidade?
É fonte de frustração, é óbvio. Né? Então, ele diz, moderação, né? Contente-se, né, com a experiência do momento. Aproveite a experiência do momento. A gente descarta simplesmente o que acontece à nossa frente porque nós gostaríamos de fazer outra coisa. Mas o que interessa para nós é o que deveria estar sendo feito ali. Então, é sempre, vamos dizer assim, é uma ilusão. Né? A gente vive numa busca de ilusão. Isso é fonte de frustração. Né? E nessa parte ele diz, olha, aquele que age assim, que contenta-se com o que tem, que não inveja, que não ambiciona aquilo que não tem, que não parece, ou que não quer parecer aquilo que não é, esse camarada é sempre rico e calmo. Ele é rico porque ele não olha para cima, ele olha para baixo, ele vê aonde ele chegou. E olhando para aqueles que estão abaixo dele, ele consegue contentar-se com o seu progresso. Ele consegue achar felicidade no trabalho que ele já fez. Né? E ele é calmo, porque ele não se ilude. Ele sabe exatamente o objetivo da vida e o que a vida espera dele em ação. Né? No finalzinho ele diz, a calma em meio à tempestade da vida não é a felicidade? No meio do tormento, você manter a tranquilidade, manter a esperança, manter a confiança, o otimismo, não é isso a felicidade? Nós estamos num lugar em que não dá para ambicionar a falta de tormento, porque é a nossa escola. Né? Então não há como você tirar do caminho a experiência amarga, a dificuldade do dia. Né? Mas se você tem essa perspectiva, né, você enfrenta isso com calma. Você consegue ter alguma felicidade no meio da prova difícil, da prova hostil, do meio agreste. Né? Então essa é a mensagem que o Fenelon traz para nós. Existem tormentos que são voluntários. Se são voluntários, basta a gente não escolher. Basta a gente não fazer. Tá? Os que são obrigatórios, agradeça a Deus e viva bem. Os que são voluntários, deixa para depois, deixa para uma outra oportunidade, quem sabe. Né? A respeito daquilo que nós colocamos hoje, os irmãos querem fazer algum acréscimo, alguma pergunta? Ficou alguma coisa obscura? Não. Estão satisfeitos? Então está bem. Nós vamos então para a segunda parte do nosso trabalho, do serviço do passe, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em breves instantes para pensar em coisa nobre, para refletir a respeito de sentimento bom, para angariar nesse ambiente benéfico que nos foi preparado as energias que nós precisamos para reforçar o dia de amanhã. E agradecemos ao Mestre Jesus e aos nossos orientadores a companhia, o aconselhamento e as luzes que derramam sobre nós. Rogando se mantenham conosco, nos auxiliando para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.